Nesse vídeo aqui eu vou te contar 3 coisas que você não sabia sobre a Igreja Católica. Provavelmente. Ela foi a única instituição do mundo antigo que chegou até os dias de hoje. São mais de 2.000 anos de história, tem muita coisa para falar sobre ela. E nesse vídeo aqui vai estar recheado de curiosidade para você conhecer. Então não perde esse vídeo, fica até o final e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou Breno Salles, esse aqui é o nosso canal focado em história da igreja e do mundo. E se você curtiu essa ideia, quer fazer parte dessa comunidade, é só clicar no botão de se inscrever aí embaixo. E se depois desse vídeo aqui você quiser me ajudar ainda mais, é só mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando desse tipo de conteúdo. Então, não seja egoísta com o amiguinho, manda para ele também, viu? Você entendeu, velho? Curiosidade número 1. Alguns dos maiores pensadores que a humanidade já teve foram católicos. E o primeiro nome que você precisa conhecer dessa lista é Santo Tomás de Aquino, que, por incrível que pareça, algumas pessoas não sabem que é católico. Para muita gente, ele é um dos maiores, se não o maior, intelectual do Ocidente desde a Idade Média. Ele escreveu muita coisa, mas tem uma obra dele que merece destaque, que é a Suma Teológica, que provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ela. A Suma Teológica está entre os melhores livros que a humanidade já produziu. É muita coisa. Santo Tomás deixou sua marca na história como um dos maiores pensadores do mundo. Ele é o professor perfeito para quem gosta de pensar nas coisas muito loucas, assim, umas teorias muito massa. Por exemplo, o problema de Deus, se Deus existe ou não, qual é o limite da razão humana, ou seja, até onde a gente consegue conhecer as coisas, o que é ser livre, o que é livre-arbítrio, enfim, várias coisas que Santo Tomás procurou investigar nas suas obras. Então assim, se você está querendo pensar sobre essas coisas, está querendo investigar, ver a opinião de alguém que tem autoridade, vai em Santo Tomás que ó, é sucesso. É verdade. Até hoje, se você pegar os caras mais inteligentes do mundo, provavelmente eles vão ter uma base em Santo Tomás de Aquino. Sabe por quê? Porque Santo Tomás é um cara muito organizado, ele tem um pensamento muito sistemático. Ele procura uma questão muito importante, ele define qual é o problema e ele procura respostas. Então ele vai quebrando cada uma das teorias, ele vai procurando entender. Enfim, é um cara muito organizado. E esse pensamento dele forma uma base muito lúcida para você pensar não só sobre aqueles assuntos que ele está falando, mas sobre uma porrada de coisa. É por isso que Santo Tomás está aí até hoje, porque ele é uma rocha, ele é uma base muito firme. Por conta disso, e de várias outras coisas, é que tem muita gente que considera ele o intelectual mais importante do Ocidente. É claro, tem algumas coisinhas aqui e ali, alguns detalhes na obra dele, que vem sendo corrigido pelo pessoal que veio depois dele. Mas o essencial, aquilo que Santo Tomás tem de mais importante, aquele direcionamento, aquela base, continua até hoje. Outro grande mestre católico que a gente precisa conhecer é o Hugo de São Vítor, que foi nada mais, nada menos que um dos maiores educadores e pedagogos de toda a história. E assim como São Tomás de Aquino, ele deixou muita coisa escrita, tem muito livro, muita carta dele que chegou até os dias de hoje. E assim, cada material incrível, recheado de lições para a gente poder estudar. E sem sacanagem, uma coisa que chama muito a minha atenção é que ele é um autor do século XII. A gente está falando de anos 1100 e pouquinho, então assim, tem muito tempo. Faz tempo. Muita coisa do que ele falou é válido até hoje. Você pode pegar as obras de Hugo de São Vítor e falar sobre educação, cultura, aprendizado, é muita coisa legal. E se tinha uma coisa que ele se preocupava de verdade, era com a educação dos jovens. O que a gente tem que passar para as próximas gerações? O que é importante todo ser humano conhecer? Essa era uma preocupação verdadeira de Hugo de São Vítor. E se hoje a educação está meio zoada, assim como muita gente fala, é principalmente porque faltam modelos, e um desses modelos é Hugo de São Vítor. E se não bastasse isso tudo, ele ainda foi um pensador completo. Ele foi um teólogo muito bom, um filósofo extremamente competente, que assim como São Tomás era organizado, sabia discutir vários assuntos, mas a excelência dele era no campo da educação. E se for para resumir em algumas palavras, se é que dá para fazer isso, eu gosto de falar que o Hugo de São Vítor é uma escola de como aprender. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E sério, tem um detalhe que a gente não pode deixar de mencionar aqui. As obras de Hugo de São Vítor influenciaram diretamente a educação de Santo Tomás de Aquino. Olha o peso disso. Um dos maiores pensadores do Ocidente, Santo Tomás de Aquino, foi influenciado por Hugo de São Vítor. Por que você não vai atrás do Hugo? Por que tanta violência? De verdade, dá pra fazer um vídeo só falando dos pensadores que a Igreja Católica tem. É muita gente. Mas como a gente não tem 2000 anos, próxima curiosidade. Curiosidade número 2. A Igreja Católica tem alguns dos maiores líderes que o mundo já viu. E o primeiro exemplo disso, o cara que vem quase que de imediato na nossa cabeça, é São Luís IX, rei da França no século XIII. Ele foi um modelo perfeito de como um governante deve ser justo, piedoso e santo. Desde pequenininho, desde que era um molequinho assim,
São Luís aprendeu que ele era templo do Espírito Santo e que, acima de tudo, ele devia ser um exemplo para os outros. Ele nunca deixou a missa diária, ou seja, todo dia ele ia para a missa. Ele sempre levava no coração dele a caridade e o serviço ao próximo. E foi essa visão, esses valores que formaram o homem maravilhoso que é São Luís IX. E ele entendia mais ou menos o seguinte: já que ele era a cabeça do Estado francês, ou seja, ele era o rei, ele estava à frente de todo aquele povo, ele deveria ser um exemplo. Acima de qualquer coisa, ele deveria prezar pela felicidade do seu povo. Essa é a função do monarca. Esse zelo dele, essa preocupação com a felicidade do povo era tão grande que uma vez ele disse o seguinte: prefiro que meus gastos excessivos estejam constituídos por luminoso amor de Deus, e não por luxos para a vanglória do mundo. E no meio de tanta nobreza de espírito, de tanta santidade num homem só, você acredita que ainda tinha espaço para coragem? São Luís participou de cruzadas. São Luís era porradeiro, tá entendendo? São Luís era demais. Ele participou de algumas cruzadas no Oriente, e numa delas ele foi feito prisioneiro pelos muçulmanos sarracenos. Só que quando ele foi preso, o comportamento dele chamou muita atenção. Não era habitual um prisioneiro se comportar daquele jeito. Tanto que no tempo que ele ficou preso, ele chegou pro próprio sultão e falou na frente dele: eu não me importo de ficar o tempo todo preso, contanto que tu e teu povo sejam cristãos. Imagina, você tá prisioneiro, você tá ali à mercê dos caras, e você chega pro chefe deles, o sultão, e joga na lata. Esse é São Luís. Depois desse episódio, os próprios sarracenos começaram a chamar ele de o Sultão Justo. Um tempinho depois, a fiança foi paga, São Luís voltou para a França, onde ele foi ovacionado. Ele foi recebido com muito respeito. Na França, ele tinha uma fama enorme. Até mesmo outros reis da Europa chegavam para São Luís e pediam conselhos sobre como reinar nos seus próprios reinos. E na própria França, ele de fato chegou a fazer um ótimo reinado. A preocupação dele com essa questão do reino era tão grande que ele chegava para os filhos dele e falava bem assim: olha, eu prefiro que venha um sujeito da Escócia governar a França do que você, meu filho, governar a França mal. A mesma educação que ele teve, ele passou para os filhos. A importância da missa diária, da oração. E tem uma coisa que, véi, vai deixar você com o cabelo em pé. Toda sexta-feira, não é aquela outra, não, é toda sexta-feira, São Luís proibia o uso da coroa real. Sabe por quê? Porque foi numa sexta-feira que Cristo foi coroado de espinhos. E em respeito a Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não usava coroa. E isso foi um costume que ele foi criando ali durante o reinado dele. Então, assim, muito bonito esse exemplo dele. Se você procurar hoje sobre as obras que tem, né, sobre São Luís, contando a história dele, você provavelmente vai conhecer uma que é bem assim: São Luís IX, o rei da coroa de espinhos. Muito por conta disso daí. Então, assim, São Luís é o cara. Foi durante o reinado de São Luís que a França viveu uma época de ouro da sua história. Tanto que esse reinado dele ficou conhecido como o século de ouro de São Luís. Foi nessa época que surgiu a Universidade Sorbonne. Eu acho que é assim que fala, meu francês não é muito bom. Desculpe! A Catedral de Notre Dame foi expandida, ou seja, ela estava esplendorosa, brilhante, como ela sempre foi. E nas universidades você tinha mentes gigantes como São Tomás de Aquino, que eu já falei no vídeo, e São Boaventura. Imagina isso, no mesmo lugar, na França do século XIII, você tinha um rei santo, você tinha um santo doutor, que é São Tomás de Aquino, e um estudioso do porte de São Boaventura. Imagina isso, é muito santo no mesmo lugar. Oh my God! Wow! Inclusive, esses dois conversavam direto com São Luís, tinha um acesso VIP ali, o rei, sabe? A época de São Luís foi a época em que a França teve um rei de verdade à sua frente, um rei justo, piedoso e que pensava no próximo. Mas o grande legado de São Luís não foi o reinado dele, não foi essa coisa toda que esteve à frente do Estado, também não foram as cruzadas. Sabe o que fez de São Luís essa pessoa tão grande? Foi que ao longo de toda a sua vida, ele procurou se entregar totalmente para Deus. E aqui fica a mensagem não só para você do outro lado, mas para mim também. O que fez São Luís grande foi esse amor que ele tinha por Deus. Essa coisa de você entregar a sua vida para ele. Então, da mesma forma como São Luís fez, eu e você podemos nos inspirar no modelo dele. Então fica aí a reflexão para esse vídeo. Ai, que lindo, cara! E outro grande católico que a gente não pode deixar de mencionar aqui é García Moreno, um presidente que o Equador teve no século XIX. García é a prova viva do que um católico pode fazer de bem pelo seu país numa situação como essa, no caso, como presidente. Durante o governo dele no Equador, a educação recebeu uma atenção muito especial, principalmente a das meninas, que naquela época, até onde eu pude ver, estava meio abandonada, meio de lado. García construiu várias escolas e deu uma atenção muito especial para a questão da educação. E se não bastasse isso, ele ainda incentivou a criação do Observatório Meteorológico, criou a Academia Nacional Científica e Literária, modernizou a infraestrutura do país e também modernizou a máquina pública do Equador. Então imagina isso, durante a presidência dele, tudo isso aconteceu.
Caracas. Mas acima de tudo, assim como São Luís IX, uma coisa que ele deixou muito claro durante sua presidência é que ele seguia a moral cristã, ou seja, os ensinamentos que ele recebeu da Igreja Católica ao longo de toda a sua vida. E aquilo ali foi um norte, não só para ele próprio, mas para a presidência dele. Só que naquela época, por conta de também todo o contexto do século XIX, muitas revoluções e tudo mais, já tinha um pessoal no Equador que era contrário a tudo isso que o Garcia representava. Não só aquilo que ele efetivamente fez, né, o trabalho dele, mas as ideias que ele representava. E em 1875 ele foi vítima de uma emboscada, que foi montada por revolucionários maçons. Ele faleceu em 6 de agosto de 1875 e, infelizmente, a memória de quem foi Gabriel Garcia Moreno ficou perdida na história para muita gente. Nossa, tem gente que não faz ideia de que esse cara existiu. Eu mesmo só fui conhecer a história do Gabriel há pouco tempo. Olha aí, ó, este elemento cara de pau. Com Garcia, o Equador teve à sua frente um presidente que doava o próprio salário, combatia a corrupção e colocou o Equador no topo da educação na América Latina no século XIX. E isso aqui é só um pedacinho da história dele. Imagina o tanto de coisa legal que tem para descobrir não só sobre o Garcia, mas também sobre o Equador. Então, assim, eu espero de verdade que esse vídeo aqui seja uma ponta para você. Caramba, que legal, eu não sabia disso. Eu vou sair desse vídeo aqui, vou procurar sobre o Garcia, vou começar a estudar. E assim, vai virando uma bola de neve. Você vai conhecendo, adquirindo conhecimento. E depois, se você fizer isso, volta aqui e me diz o que você descobriu. E essa aqui é outra lista que a gente pode ficar, ó, um tempão falando. Porque tem muita gente na história que tem uma contribuição muito importante para a história da igreja. Tem Filipe II da Espanha, tem Teodósio o Grande, é muita gente. Mas, do mesmo jeito como a gente não tem 2000 anos, vamos para a terceira e última curiosidade desse vídeo. A Idade Média não foi um mar de flores para a Igreja Católica. Eu sei, quando a gente fala de Igreja Católica e Idade Média, vem geralmente um monte de caramiola na cabeça da pessoa. Idade Média, luxo, poder, riqueza. Parecendo o Gargamel, né? Mas isso está bem longe de ser verdade, como a gente vai ver aqui. A Idade Média foi um período muito tenso para a Igreja. Se você vê a quantidade de papas que foi perseguida durante esse período, é muita gente. Só para você ter noção, tem um século na história da igreja, século X, anos 900 e pouquinho, que ficou conhecido como século de ferro. Século de ferro. Se liga nisso, século de ferro. Isso é nome, sei lá, de livro da saga Game of Thrones. Foi muito tenso isso aí. Foi um período extremamente sofrido para a igreja. Em 100 anos, nós tivemos nada mais nada menos que 23 papas. Só para fazer uma comparação, no século XX a gente teve 8. Ou seja, no século de ferro era uma média de um papa novo a cada 4 anos. Sendo assim, é fácil você encontrar um papa que ficou, sei lá, nem um ano no poder. Teve um papa, para ficar registrado aqui, no ano de 903, foi o Papa Leão V, que reinou por só 3 meses, sendo que o final do papado dele foi terrível. Ele foi traído por quem tinha apoiado ele, ele foi colocado numa prisão e um mês depois ele foi envenenado. E a história dele não é exatamente uma exceção, sabe? O mesmo que aconteceu com ele, aconteceu com outros papas do mesmo período. Então, assim, foi muito tenso isso aí. E essa daí, eu duvido que você conheça. Sério, se você conhece isso aqui, comenta aí embaixo, porque eu nunca vi ninguém conhecer isso aqui. Um outro exemplo agora, só que um pouquinho mais na frente. No século XIV, anos 1300 e pouquinho aí, a gente teve um papa chamado Bonifácio VIII. A história do Bonifácio é bem triste, para falar a verdade. Ele foi um papa que em plena Idade Média, quando o cristianismo reinava, na própria França de São Luís IX, recebeu um tapa no rosto. Só para contextualizar um pouco, naquela época Bonifácio VIII estava ali com as intrigas com o rei da França, um neto de São Luís IX chamado Filipe IV o Belo. E no meio dessa confusão toda tinham muitos inimigos contra o Papa. E esses inimigos montaram uma emboscada para ele. Durante essa confusão todinha, o Papa foi preso, e no meio daquela confusão ali, ele recebeu um tapa no rosto. Agora, imagine essa cena. Idade Média. A igreja tem a sua importância. E a figura mais importante dela, o Papa, recebe um tapa no rosto, na face. Isso é inacreditável. Mas aconteceu. Pois é, uma parte da Idade Média foi isso aí. A igreja sendo perseguida e afrontada. Lembra bem o fundador, né não? Mas é claro, ela sobreviveu a essa tempestade e muitas outras, e até hoje. Essa rocha firme e que vai seguir por muito tempo, depois que eu e você tiver passado. E morreu. E se você chegou até essa parte aqui do vídeo, sério, se inscreve no canal. Tem muita coisa bacana pra gente falar ainda. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as cruzadas, sobre as guerras católicas. São várias batalhas incríveis que se alguém pegasse pra adaptar, dava um filme de Hollywood top de verdade. E eu também vou falar sobre os inventores católicos. É muito conteúdo, você não vai querer perder isso. Então, para não ficar de fora, já clica no botão de se inscrever aí embaixo e se junta a essa comunidade que tá só começando. Aí na descrição do vídeo tem várias informações. Tem link para quem quiser conhecer mais sobre o canal.
Tem a página do canal aqui no Instagram, pra quem quiser trocar uma ideia mais direta comigo, é que você quer fazer isso. E é isso. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Salve Maria e fique com Deus. Até onde a gente consegue conhecer as coisas? O que é livre-arbítrio? Arbítrio? Vamos botar aí.